Qual é a causa da minha salvação? As obras? Não. A justificação pela fé. E qual é o resultado? As boas obras. E qual a finalidade? A vida eterna. Não as obras me levam à vida eterna, a justificação me leva à vida eterna. Mas enquanto eu viver aqui, eu vou ter boas obras, porque Deus preparou para que eu andasse nela. Tá bom? Esse texto isolado, a pessoa que escreveu, ele tentou fazer uma manobra, pegou um texto isolado e falou, tá vendo, ó, tem que ser para santificação, fruto. Mas em outros textos, aí vai querer contrariar outros textos do próprio Paulo. Porque em outros textos do próprio Paulo fala que essa santificação é dada pelo Espírito Santo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Aí diz assim, Paulo em sua epístola escreveu aos Gálatas. Agora estamos em Gálatas. Andai em espírito. Lembra que eu já expliquei para vocês? Esse andar em espírito não é andar que nem um fantasma, flutuando, gritando, não. Andar em espírito é no Espírito Santo. É andar no poder do Espírito Santo. E não cumprireis as concupiscências da carne, os desejos da carne. Carne para Paulo é o quê? Natureza caída. Lembra, você foi batizado, mas a natureza caída ainda está aí. E o que faz eu não andar na natureza caída? A natureza rebelde, a qual ela está sendo desfeita. E quando que ela terminará por fim? Quando o meu corpo tombar. Quando eu morrer, a natureza cai, morre. E o meu novo corpo que eu vou receber, esse não peca. Porque ele é uma nova natureza, é uma nova criatura. E esse corpo celestial, esse corpo espiritual, ele não peca, tá bom? Ele não peca. Agora, essa carne aqui, a natureza caída, ela tem concupiscências. A palavra concupiscências, você pode traduzir, olhar no dicionário prático, ele diz que é desejo ou desejo irrefreável por sexo. Tá? Essa é a ideia, concupiscência. Dependendo do contexto, é desejo irrefreável por sexo. E dependendo do contexto onde a palavra é colocada, é desejo pecaminoso, desejo de pecar de qualquer coisa. Um desejo irrefreável por qualquer pecado. Tá bom? Um desejo irrefreável em jogatina. O desejo irrefreável de usar droga. O desejo irrefreável de mentir. Entendeu? É esse sentido. Então depende do contexto que você usa a palavra concupiscência aqui. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se você andar no poder do Espírito, você não anda no desejo da carne, da natureza caída. Pois o fruto do Espírito, que Espírito que Paulo está falando? O Espírito Santo. É produzido pela ação do Espírito Santo. Olha que interessante. A pessoa que escreveu já se contradizeu no texto lá atrás. Pois o fruto do Espírito é produzido pela ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Tá correto. Quem escreveu isso, agora ele acertou. Tá certo. E isso ocorre quando ele crê no Senhor Jesus. Vamos ver aqui, ele crê no Senhor Jesus. Quando, na verdade, o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo, ele que te convence. E a partir do momento que ele te convence, seus olhos são abertos e aí você se arrepende dos seus pecados e você crê em Cristo Jesus. O Espírito Santo faz morada dentro do seu coração. Mas começa pelo poder do Espírito Santo. Quem convence e quem dá o dom de crer é o Espírito Santo. Tá bom? Quem dá o dom da fé e a graça para a pessoa crer é o Espírito Santo. Crê no Senhor Jesus e o aceita como seu Salvador. Para aceitar, o Espírito Santo tem que te convencer e te dar o dom da fé. Tá bom? Ninguém, não é igual em outras denominações. Aceito Jesus. A pessoa aceita Jesus, ele aceita Jesus, não tem transformação nenhuma nele. Ele continua pecando, adulterando, fornicando, mentindo, sendo maldoso, ruim. Gente, por quê? Porque só ele aceitou, mas Deus não o aceitou. Deus não fez um aceite para ele. O aceite começa em Deus. Deus que aceita a pessoa, predestina ela, elege ela. E no tempo e no espaço, na história, o Espírito Santo convence ele do pecado, da justiça, do juízo, abre a mente dele, ele se arrepende, o Espírito Santo dá o dom para ele crer, mediante a graça, dá um dom da fé, ele crê. Quando ele crê, ele se batiza. E quando ele se batiza, o Espírito Santo faz morada dentro do seu coração. Aí sim é uma obra de salvação. E aí é a partir daí que começa a obra de santificação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que santifica o crente. Esse negócio da pessoa querer se santificar é um misticismo barato. Não está na Bíblia. A Bíblia mostra que a santificação é um ato do Espírito Santo. Tá bom? Tornando-se uma nova criatura. Nova criatura não é quando a pessoa aceita. Nova criatura, quando ele se arrepende dos seus pecados, crê em Cristo, há uma transformação. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus a partir dessa transformação.
Aí, os sinais dessa nova vida aparecem pelo fruto que produz. Quem produz? O homem, o Espírito Santo que produz. Cujas virtudes, porque assim, ó, a pessoa que está escrevendo, ele mesmo disse lá em cima, ó, o fruto do Espírito é produzido pela ação do Espírito Santo. Ele que disse, e ele está correto. Aí logo embaixo ele diz, os sinais dessa nova vida aparecem pelo fruto que produz. Quem produz? O homem? Não, acabou de falar, é o Espírito Santo que produz. A própria pessoa que escreveu, ele se contradizeu de uma frase para outra, ele se contradizeu. Mas vamos deixar claro, quem produz os frutos é o Espírito Santo. Isso é o que a teologia paulina fala. Cujas virtudes são virtudes ou qualidades, né? Virtudes. Os frutos do Espírito são gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Assim, o fruto do Espírito nos leva à santificação. Mais uma vez, a pessoa tenta dizer que o fruto que leva para a santificação é a santificação que leva você a produzir o fruto do Espírito Santo. Primeiro é a santificação. Olha que interessante, porque eu vou te dar um exemplo. Caridade é o amor. Quem produz o amor no coração do crente? Paulo vai falar que é o Espírito Santo. Ele é o amor derramado em nossos corações. Gozo quer dizer alegria. Quem produz alegria em nós? Paulo vai falar que é o Espírito Santo. Paz. Quem é o portador da paz? Quem é o príncipe da paz? É Jesus. É ele que produz em nós. Longanimidade. Longanimidade é aquela bondade longa. Quem produz paciência em nós? Ele é benignidade, longanimidade. Quem produz isso? É o Espírito Santo. Benignidade também. Quem produz o bem, sumo bem em nós? O Espírito Santo. Quem produz bondade? O Espírito Santo. Quem dá o dom da fé? O Espírito Santo. A mansidão. Quem apazigua o nosso coração para sermos mansos? O Espírito Santo. Temperança. Quem nos dá a graça de ser temperados? Tem temperança. O Espírito Santo. Tá bom? Então, assim, aí a pessoa afirma uma coisa que ele falou lá em cima, contrariou tudo que está lá em cima, ele já quer afirmar embaixo. Assim, o fruto do Espírito Santo nos leva à santificação. É o contrário. Primeiro a santificação e os frutos do Espírito Santo vão aparecer. Como que, a pergunta que você tem que fazer, como que eu sei que eu estou sendo santificado? Porque está produzindo em mim os frutos do Espírito Santo, está externalizando aquilo que Deus está fazendo dentro de mim. Porque a santificação, ela não é externa, é dentro. Tem gente que acha que a santificação é externa. A pessoa não vai pro cinema, a pessoa não vai pro campo de futebol, a pessoa não corta o cabelo, a pessoa não usa maquiagem, tá lá trancado de casa, tô santificado. Isso não, isso é escravidão. Isso não é santificação. A santificação é o afastamento do pecado de nós. O pecado, nós fomos justificados pelo pecado, agora nós somos separados do pecado. Então o pecado, a força do pecado não pode ter mais força nos nossos membros. Ele não pode mais mandar em nós. Então Deus está fazendo um processo de santificação, mortificando o pecado em nós. Como que eu sei que isso está fazendo efeito, que está sendo feito, que está sendo produzido? Externamente, os frutos do Espírito Santo vão aparecer. Porque se ele está morando em mim, ele vai produzir bons frutos. Porque quem produz os bons frutos é o Espírito Santo. Então como funciona? Eu vou começar a ter fé, bondade, mansidão, temperança, gozo, paz, alegria, longanimidade, caridade. Tá bom? Externamente, eu consigo externalizar aquilo que está sendo operado dentro de mim. Tá bom? É nesse sentido. E se eu continuar aqui, eu me empolgo, vai longe. Vamos lá. Vamos tentar que esse vídeo não seja tão longo como o outro, né? Os outros, um teve 2 horas, é muita coisa. Vamos lá para as boas obras que agradam a Deus. As boas obras que agradam a Deus são provenientes da santificação. Isso que eu fico triste. A pessoa não lê Efésios, né? A santificação, as boas obras não nascem da santificação. As boas obras é algo que o Espírito Santo prepara para que praticássemos. Vamos lá para Efésios? Vamos. De novo, professor, de novo. Paulo dizia, não me canso de dizer sempre as mesmas coisas. Vamos lá dizer sempre as mesmas coisas? Vamos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras
Nós somos criados para quê? Para as boas obras. As quais quem? Deus de antemão, tá lá no auristo no grego, de antemão, preparou para que andássemos nela. Quem prepara? De antemão. Então a causa das boas obras não é a santificação. A causa das boas obras é Deus. E a santificação que está operando em nós não sou eu, é o Espírito Santo. Tá bom? Aí ele diz assim, ó, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele está citando Hebreus. O autor aos Hebreus diz que a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Por que ninguém verá a Deus sem a santificação? Porque se é um fruto, se é uma obra do Espírito Santo, ele só vai fazer essa operação no justo, no eleito. Então, se não tiver esse processo que o Espírito Santo aplica na pessoa, então, ou seja, ele não é eleito. E se ele não é um eleito, ele não verá a Deus. Ele não verá a Deus. Ah, mas congregou a vida inteira. Então, mas ele não era um eleito. O Espírito Santo não fez nada, ele era o mesmo. Ele batizou lá e estava lá. Não perdia um culto. Tem irmão até de ministério que não perde um culto, atende um culto todo dia. Você vê que ele não é eleito. Porque quando ele desce do púlpito, ele é ruim, ele é falso, ele é mentiroso, ele é arrogante, ele é soberbo, ele machuca as pessoas. Ele sabe que as pessoas estão passando fome, ele não vai suprir. Eu conheço irmãos que tem ministério de aqui, sabe que a pessoa está passando fome e ele sabe disso e ele não leva a cesta básica. Entendeu? Então isso é grave. Isso mostra o quanto que ele não é um eleito. O Espírito Santo não está operando nele santificação. Ele não tem fruto do Espírito Santo. Ele não tem obras boas que Deus preparou para que ele pratique. Ponto. Tá bom? Isso pode acontecer comigo, pode ser com qualquer outro. Por isso que a gente tem que estar vigilante. Vigilante, puxa vida, o que eu estou praticando? O que eu estou praticando? Gente, ó, é domingo, vai dar quase daqui a pouco é meia-noite. Eu podia estar dormindo, assistindo televisão. Eu tô aqui gravando. O que eu ganho com isso? Eu ganho dinheiro com isso? Não. Não ganho nada com isso. Sabe quem tá impulsionando eu a fazer esse vídeo? Espírito Santo. Espírito Santo. Ah, mas você tá denunciando os erros. O Espírito Santo ele faz esse papel. Ele convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito de Cristo é Espírito de profecia. E a profecia de Deus é aquela que denuncia o pecado da religiosidade. Então a gente tem que fazer esse processo. Eu tenho que tocar a trombeta. Se eu ficar calado vendo as coisas erradas e não falar nada, eu peco junto. Quem cala, consente. E quem consente com o pecado, peca junto. Tá bom? Então eu não posso ficar calado. Teve um irmão que falou, irmão, não fala nada. O irmão esse dia falou pra mim, irmão, não fala nada, fica em paz. Quem cala, consente, irmão. Tá vendo as coisas erradas e não fala nada, você peca junto. Você é culpado daquele pecado. Eu tô muito preocupado com essas famílias indo embora. Irmã de mais de não sei quantos anos de batizado, com 60 anos de idade, se batizando em outra denominação, porque acha que a congregação aceita. Isso é um erro nosso. Isso não é culpa da velhinha. É culpa nossa. É nossa culpa. Da nossa denominação. Tá? Na nossa denominação. Então, e outra, nós vamos comentar isso na circular, das outras circulares. Não foi dar liberdade para os irmãos de ministério? Não foi dada a liberdade? Que cada um é responsável pelo que faz? Minha dica que eu dou para você de ministério que estiver vendo esse vídeo, faça teologia. Porque quando você falar alguma besteira, o Braz não vai te dar respaldo, vai falar que a culpa é sua. Se você falar alguma heresia, a internet te cancelar, e a pessoa gravar e jogar você na internet, vão falar que a culpa é sua. Porque a congregação não se responsabiliza por você. Então cabe a você, vai estudar teologia. Se quiser eu te ajudo. Estude teologia. Estude o conhecimento bíblico. Você, irmão de banco, estude a Bíblia. Tá? E outra, você, quando o anjo de Deus for na tua igreja, você é responsável pelo culto. Não se prende aos dogmas, ensinamentos, porque eu tenho ensinamento para não oferecer a palavra para um. E morre de medo. O anjo de Deus apareceu na sua igreja para libertar a igreja e você travou. Você é responsável. Se a igreja cair em pecado, você é o culpado. Esse dia eu fui numa igreja, o irmão não quis. Ele olhou pra minha cara, ele viu, eu levantei, contei obra, minha esposa levantou, contou obra. Ele não deu liberdade. Ele não ofereceu por ruindade. Ele vai pagar se a igreja dele passar. O anjo de Deus foi enviado lá, eu gastei dinheiro, fui enviado de Deus lá e ele não quis. E ele, no final do culto ele ainda falou, você é profeta. Se eu sou profeta, por que ele não deu liberdade? Por que ele não ofereceu? Porque ele foi carnal.
O anjo passou e ele travou. Então ele vai pagar por isso. É isso, irmão. Com Deus, irmão, igual a gíria fala, é poucas ideias. Você é responsável pela sua igreja. Então quando o anjo aparecer, você discernir que é o anjo, deixa o anjo trabalhar. Deixa o anjo trabalhar. Eu fui em uma região, não vou falar o nome para não prejudicar. Fui numa região, cheguei lá, o irmão de ministério me recebeu bem, amor e tal. Congregamos, foi uma glória. Quando chegou na casa dos irmãos, nós tudo ia almoçar. Eu sentei assim junto com a minha esposa, ele falou, irmão, tá aqui o irmão Kleber. E se você tem alguma dúvida bíblica, teológica, pergunte agora. Porque essa é a oportunidade, não deixa para depois não. Pergunte agora, toda dúvida que você tiver. E os irmãos começaram a fazer tirar dúvidas comigo. É pecado isso? É pecado fazer tal coisa? E eu explicando, eu abrindo, e as irmãs, que coisa linda, abriu minha mente, agora eu entendi. Eu pensava que não era, eu pensava que era pecado, eu falei, não é. Aí tinha gente que falava, eu pensava que isso não era pecado. Eu falava, não, mas isso é pecado. A Bíblia diz que é pecado. Eu explicando e tudo. É verdade que na Bíblia tal coisa? Eu falava, não tá. É verdade que a Bíblia não está escrito tal coisa? Eu falava, tá escrito sim, mostrava o texto. Gente, sabe por que esse irmão fez isso? Esse irmão de ministério? Porque ele percebeu a passagem do anjo. E ele deu liberdade. Aonde é o Espírito Santo, aí há a liberdade. Nós somos chamados para ser livres. Diz o texto, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. Tá bom? Pois bem, as boas obras que agradam a Deus são provenientes da santificação. Já falamos que isso está incorreto, equivocado, não condiz com a Sagrada Escritura. Sem a qual ninguém verá a Deus, mas a salvação é pela fé e graça do Senhor Jesus. Aí ele fala o seguinte, as boas obras que agradam a Deus são provenientes da santificação. Está errado. Aí ele cita um texto, ele cita uma passagem de Hebreus, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele cita um texto, ele faz uma afirmação, cita um texto bíblico, aí vírgula, mas a salvação é pela fé e a graça do Senhor Jesus. Aí ele cita lá Efésios. Mas lá nesse mesmo texto de Efésios, o Efésios diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. O texto está dizendo o contrário do que ele está afirmando na primeira linha. O texto de Efésios contraria o que ele está falando na primeira linha. Tá bom? O homem, por sua natureza e consciência, sabe quais são as boas obras e as más obras. Os homens, por sua natureza e consciência. Não, os homens não sabem. O homem pecador não tem consciência do que é o pecado. Tem gente que fala assim, por que tal coisa é pecado? Esse dia na internet alguém perguntou, por que a fornicação é pecado? É tão bom, é tão gostoso, é tão bom fazer. Por que ela falou que não era pecado? Porque ele não tinha consciência, os olhos dele estão fechados, ele está morto nos pecados, nos delitos de pecado. Ele morto não sabe que está morto, morto é morto. Então o homem morto no delito e pecado, escravo do pecado, ele não tem consciência que ele é um pecador. Então essa frase aqui, o homem por sua natureza e consciência sabe quais são as boas obras, ele não sabe. E as más obras ele também não sabe. Pela origem de Adão, cujo pecado o fez conhecer o bem e o mal. Não. O bem e o mal que Adão conheceu foi ele determinar o que é bem e mal. Ele assumiu a prerrogativa, se rebelou contra Deus, porque quem definia o que era bem e mal era Deus. O bem e mal era quem causava o bem e o mal, quem determinava o que era certo e o que era errado, o bem e o mal era Deus. Adão, quando peca, a raça humana quando peca, ela determina agora o que é certo e o que é errado, o que é bem e mal. Então ela não conhece a ciência do bem e do mal, ela determina o que é o bem e o mal. Ela se rebela contra Deus. Tá bom? Então tá errado isso aqui também. Aí diz assim, assim o ser humano já nasce destituído da glória de Deus. Ele nasce, em certo sentido ele está correto, ele nasce destituído da glória de Deus porque todos pecaram em Adão. Todos pecaram em Adão, por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que ele está destituído? Porque todos nasceram no pecado de Adão. Porque Adão era o representante da raça humana, o representante legal da raça humana. Quando ele peca, toda a raça peca junto. É essa a teologia da criação do pecado original e assim por diante. Desenvolvido em Agostinho de Hipona e assim por diante.
Assim o ser humano já nasce destituído da glória de Deus sobre a condenação do pecado. Por isso Paulo escreveu aos romanos assim. Aí ele vai lá citar Paulo aos romanos. Vamos lá. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em certo sentido tá certo, porque todos pecaram lá em Adão. Agora o homem não, o homem por natureza, ele não sabe isso. Até antes, para ele saber, Deus tinha que determinar para ele o que era certo e o que era errado. Deus determinou antes do pecado. Não podeis comer de todo fruto, esse era o certo. Só não come da ciência do bem e do mal, esse era o errado. Para Adão saber o que era certo e errado, Deus falou isso para ele. Entendeu? Deus falou isso para ele. Agora, depois do pecado, aí o homem morreu, tá morto no pecado. Por ele estar morto no pecado, ele não sabe o que é boa obra e má obra. Ele não tem essa noção. Só quando Deus abre os olhos dele para a luz do evangelho. Tá bom? E aí escreve, e ainda, abre aspas, vai citar Romanos 3:10 a 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Esse texto não tem nada a ver com boas obras más. Esse texto aqui está falando de Romanos, está falando que todos nascem pecadores. Que todos estão pecados. Aqueles que estão debaixo da lei e aqueles que não estão debaixo da lei. Eu não sei por que a pessoa pegou o texto de Romano e colocou isso aqui. Esse texto de Romano capítulo 3 não tem nada a ver com boas obras e más obras. Não sei por que colocou. Está totalmente equivocado. Então as boas obras que o pecador pode fazer são oriundas de sua consciência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele colocou um texto fora do contexto e aí ele fala assim, então as obras que o pecador pode fazer são oriundas de sua consciência. Não, são oriundas, as más obras dele, são oriundas do seu pecado. Porque agora ele é escravo do pecado. Como a própria pessoa que escreveu aqui, escreveu lá, citou Romanos lá atrás. Porque nós éramos, você sendo servo do pecado, você produz obras do pecado. Você não tem noção que aquilo é pecado, porque você nasceu no pecado. A mesma coisa o peixinho, ele está no oceano. Ele tem noção do que o que está fora do oceano? Não, ele só conhece água. Ele tem noção nenhuma do que é fora da água. O peixe não tem essa noção. E eu não sei de onde a pessoa tem a ideia de falar uma coisa dessa. Então diz assim, são oriundas da sua consciência, pois sabe naturalmente fazer o bem e o mal. Vejamos o que disse a Jesus. Não, ele não sabe. Aí ele pega um texto isolado de Mateus 7,11. Vamos lá. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não, gente, ele pegou o texto de Jesus, faz uma salada, meu. É por isso que as pessoas zombam da congregação. Isso aqui, teólogo que está estudando primeiro semestre de teologia, sabe que isso aqui está fora do contexto. Quando Jesus está falando, ó, se vós, pois, sendo maus, a pessoa má de coração, ele não é justo, ele é uma pessoa má. Mas por ele ser um mamífero, e o mamífero tende a cuidar bem do seu filho, ele dá boas coisas ao seu filho, dificilmente um mamífero vai lá, pega o filho e esmaga o filho dela. O mamífero tende a cuidar do filho, e ele sabe dar boas coisas ao filho. Aí falou, quando mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Jesus está falando de um outro contexto, está falando da bondade do Pai Celeste, mostrando a diferença do Pai da Terra e do Pai Celeste. E do nada ele está falando de boas obras e fala um texto nada com nada de Jesus. Sabe, mostra isso aqui. Fraqueza bíblica, não tem noção nenhuma. Destituído qualquer de conhecimento bíblico teológico. Não sabe fazer exegese. Eu vou criar um curso de exegese teológica, exegese bíblica e hermenêutica avançada. Vem comigo, estuda comigo, tá? Para aprender a interpretar texto, olhar texto, contexto, tudo mais. Eu vou gastar um dinheirinho porque eu vou comprar um computador melhor que esse aqui tá... Ele é lento, então ele não aguenta o aplicativo da Logos Bible. Eu tenho um aplicativo Logos Bible, que é um aplicativo muito bom, que tem versões bíblicas, tem exegese, tem tudo lá dentro. E aí eu consigo ministrar o curso com mais clareza e tudo mais. E então, assim, vai ter a parte teórica e vai ter a parte prática de fazer exegese e hermenêutica. Então, para isso eu preciso comprar um computador melhor. E eu vou comprar. É que eu pago aluguel, gente, tá? Eu sou pobre, não sou rico não, pago aluguel. Só de aluguel eu pago R$2.000 de aluguel. Pra vocês terem uma ideia. Então é difícil.
tá bom? É difícil, é difícil. A vida aqui de pobre não é fácil, mas Deus vai dar graça. Eu dependo da graça do Filho de Deus, eu dependo da soberania de Deus. Aquilo que Calvino vai chamar de providência secreta de Deus. Por que secreta? Porque você nem vê, mas Deus está trabalhando. Você nem percebe, Deus está criando caminhos, projetando coisas boas para que na sua vida individual, para que você caminhe no Evangelho e venha glorificar a Deus, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Tá bom? Vamos lá. Essas boas obras não têm poder para a salvação. Nenhuma obra tem poder para a salvação. Só uma obra tem poder para a salvação. A obra realizada na cruz do Calvário. Só essa salva. Se você crê pela fé na obra que Cristo realizou na cruz, você é salvo. Nenhuma obra tem poder de salvação. E o que está falando ali Jesus das obras más e tudo, mas você sendo mal, sabe, dar boas coisas do filho, ali não é boas obras e má obra, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo é demonstração de carinho. Você sendo mal, tem a pessoa, se você for na favela agora, o cara é um bandido, mas ele vai dar um leite pro filho dele quando o filho dele tiver com vontade de beber. Isso não é boa obra. Isso não é boa obra, gente. Sabe, a pessoa não tem noção de teológica nenhuma para escrever uma coisa dessa. Essas obras não têm poder para a salvação, não é necessário não é necessário alcançar a fé e graça do Senhor Jesus para praticar essas boas obras. Ele confundiu aquilo lá com boas obras que está falando mediante a fé. Ele está atacando, aqui de forma enrustida, ele está atacando a doutrina de que as obras, nós não somos justificados pelas obras, mas é mediante a fé e mediante a graça. Ele está atacando o texto bíblico de Efésios. Quem escreveu tentou atacar o texto de Efésios. Por quê? Porque o texto de Efésios e alguns textos de Romanos são usados por muitos de vertente teológica reformada. E como as pessoas dentro da congregação pegou um ranço da teologia reformada, sem saber o que é teologia reformada, aliás, sem saber o que é teologia no geral, pegou um ranço dos reformados, porque as pessoas dentro da congregação estão indo embora para as igrejas reformadas, aí pegou-se um ranço. Pegou-se um ranço. E por pegar esse ranço, a pessoa escreve já atacando. Gente, ele está atacando o próprio texto bíblico. Porque as obras que Jesus está falando ali, vocês sendo mal, sabe, dar boas coisas aos filhos, não é boas obras ali. Ali não são boas obras que Paulo fala. Tá, gente? Isso não tem nada a ver com uma coisa. As boas obras que Paulo fala são obras preparadas pelo próprio Espírito Santo. Tá bom? Então, assim, visto que tanto essas boas obras quanto as más obras são de sentimentos humanos. Quando eu li isso no meu serviço, eu fiquei pasmado. Vamos. Não é necessário alcançar a fé e a graça do Senhor Jesus Cristo para praticar essas obras, aquele que está falando lá do texto de Jesus. Visto que tanto essas boas obras quanto as más obras são sentimentos humanos. Gente, boas obras e más obras não são sentimentos. Más obras e boas obras na teologia de Paulo não são meros sentimentos, gente. São resultados de quem você serve. Você serve ao pecado, você vai produzir as obras da carne, que é a natureza pecaminosa, rebelde contra Deus. E aí você vai produzir injustiça, adultério, fornicação, todo tipo. Essas obras não são meros sentimentos. São frutos de rebeldia consciente. Uma rebeldia, porque você é um rebelde. Já falaram que você é um rebelde e você continua praticando rebeldia. Pois bem, as obras boas que Paulo fala são obras que o Espírito Santo preparou para que todo justo andasse nela. Então, quando você vem ao Evangelho, Deus prepara boas obras para você praticar. Não porque você é bonzinho. Não porque as boas obras são meros sentimentos humanos. Não existe isso. A pessoa que escreveu está totalmente equivocado. Para não dizer outra coisa, senão se falar vai se ofender. Aí vem um monte de irmão de ministério no meu WhatsApp. Não fala isso, tadinho dele, ele vai se ofender. Não, ele é adulto. Eu sou adulto, eu ouvi a vida inteira irmãos de ministério falando para mim assim: não, irmão, você nunca terá ministério. Quantas vezes irmãos falaram isso para mim? Você nunca terá ministério, né? Porque o que você prega, você não pode ter ministério. Falava isso para mim: nunca terá ministério. Ou dizia: você nunca vai ter ministério porque você é teólogo. Eu tive que ouvir isso e ficar de boa. Tive que aceitar, porque eu sou adulto. Eu aguento, eu sou adulto. Sou casca grossa, já apanhei muito na vida. Eu fui chamado de lixo em cima do púlpito
porque eu estudava teologia. Então eu sou casca grossa, eu aguento isso. Então a pessoa que escreveu, ele tem que ser casca grossa também, tem que aguentar. Ele não escreveu errado, ele tem que entender que ele errou. Tá? Então ele não vai se sentir ofendido. Não, ele tem que entender que errou. E bem-aventurado ele é. Feliz, porque a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz ele será. Se ele for humilde e falar, eu errei, eu vou, próxima vez que eu vou consultar um teólogo. Ah, mas eu não gostei do Kleber, consulta outro. Ok, tá? Consulta outro. Mas tem que consultar um teólogo. Para escrever, não pode escrever umas besteiras dessas. Tá bom? Se me consultar, pode consultar, fique em paz, tá? Não cobro nada, tudo de graça. Porque tudo de graça eu recebo, de graça eu dou. Conselho é de graça. Lógico, quando eu tô dando aula é minha profissão, é outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, profissão. Mas pra igreja que eu frequento é de graça, eu ministro de graça. Tá bom? Fique em paz. Aí diz assim, um homem mau, por exemplo, é capaz de fazer boas obras para os seus filhos, assim como também é possível realizar uma obra filantrópica, mas com motivação diferente. Então, é isso que tá errado. Deixa eu beber aqui, que senão... É isso que me deixa indignado. Ele está confundindo práticas amorosas, de caridade filantrópica, filantropia, com as obras que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia, no Novo Testamento, vai, na teologia de Paulo principalmente, teologia de Paulo, que é ele que desenvolve essa teologia das boas obras e das más obras, e dos frutos do Espírito e frutos da carne. Quem desenvolve essa teologia é o apóstolo Paulo. Então quando você vai ler o apóstolo Paulo, Paulo está falando ali de coisas que é fruto da carne, da rebeldia humana. E quando ele fala das boas obras, é as boas obras que o Espírito Santo prepara que a pessoa pratique. Isso que a pessoa está escrevendo aqui no texto. Um homem mau, por exemplo, é capaz de fazer boas obras para os seus filhos. Isso aqui não é boas obras. Isso aqui é desejo de ajudar o filho, não deixar o filho passar fome, dar comida pra ele. Isso não é bom. Agora vou dar um exemplo. Meu filho fez aniversário hoje. Ontem eu fui no shopping, eu dei um tênis pra ele, uma chuteira pra ele jogar bola. Gastei R$1.000 no total. Foi uma boa obra que eu pratiquei, porque eu sou bonzinho? Nada, eu só quis agradar meu filho, porque é meu filho, é meu filhão, eu amo meu filho, eu dei um presente pra ele. Eu dei um presente pra ele. Isso não é boa obra. Isso não é boa obra, gente. Eu fico impressionado, a pessoa escreveu aqui isso. Isso não está na Bíblia, isso não tem respaldo na Sagrada Escritura. É possível realizar uma obra filantrópica, mas com motivação diferente do propósito por Deus, como para a própria vanglória ou reconhecimento da sociedade, como diz a Escritura. Vamos lá para o texto que ele utilizou, vamos ver o que ele utilizou. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento, ele citou 1 Coríntios 13. 13, Paulo está usando um recurso de linguagem da época, quando você queria mostrar a qualidade de em detrimento a outras coisas, ele mostra os exageros. Paulo está dizendo assim, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, que isso era vantajoso por causa dos mártires, e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. Ou seja, caridade aqui é uma tradução, caritas, né? Mas a boa tradução é amor. Então, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, entregar o corpo para ser queimado não é amor. O que Paulo está mostrando é isso. Distribuir fortuna para as pessoas não é amor. Não é amor. O contexto de 1 Coríntios não tem nada a ver com boas obras e más obras. Aliás, o 1 Coríntios 13 é uma continuação do 12 e do 11. Onde Paulo está falando dos dons, de como se comportar no culto, e ele quer mostrar um caminho mais excelente. Eis que mostrarei para vocês um caminho mais excelente, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Qual o caminho mais excelente? Mais excelente daquela ideia de falar em línguas no culto, mais excelente que a profecia, mais excelente do que falar em línguas. Qual que é? É o amor. Por quê? Porque se eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, se eu não tivesse amor, nada me aproveitaria. Não tem nada a ver com boas obras e más obras isso. É só ler o texto, gente.
Lê o texto e o contexto, lê o primeiro capítulo antes, primeiro, uma dica de exegese. Você leu o 1 Coríntios 13, lê primeiro, lê o 12, se bobear até o 11, e lê o 14, se tiver, nem lembro se tem, leia. Leia sempre um capítulo antes e um capítulo depois, para depois você entender o contexto. Tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas vamos lá. Mas as boas obras as quais devemos andar, segundo a palavra, agora ele fez uma distinção das obras do dia a dia, das coisas ali do corriqueira, agora ele falou das obras da palavra, vamos lá. Mas as boas obras as quais devemos andar, segundo a palavra, são aquelas que provêm da graça transformadora. Mas ele disse lá que a gente tinha que fazer. Lá atrás ele falou que era outra coisa. Mas aqui ele tá corrigindo, na verdade. Aqui ele tá certo. A graça, mediante a fé, pela graça mediante a fé, que se alcança pela fé. Ele já errou. Ele tentou consertar, mas errou. Ele falou assim, mas as boas obras as quais devemos andar, segundo a palavra, são aquelas que provêm da graça transformadora que se alcança pela fé. Não, você não alcança a graça pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. É mediante a fé que você alcança a graça transformadora. Mediante a fé, que alcança pela fé. Aí fala, pois pela fé se pode agradar a Deus. Não é que pela fé você pode agradar a Deus, é Deus que te dá graça e te dá fé. É Deus que te dá a graça e te dá a fé. Assim como escreveu Paulo. Aí ele vai pro texto. Vamos lá pro texto. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. É dom de Deus. Não vem da gente, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem de obras. Você não consegue fazer nada pelas obras. E obra aqui é obra boa e obra má, tá? Não é aquela obra que ele estava confundindo com o texto de Jesus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Criados em quem? Criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Nós fomos criados para praticar boas obras. A nova natureza necessariamente praticará boas obras. Não é que você pratica má e boa. Necessariamente você praticará boas obras, porque você foi criado para isso. Aí ele diz, as quais Deus preparou, fomos criados para as boas obras, e Deus vai lá e prepara as boas obras para que andássemos nela. Gente, as boas obras vêm de Deus. Fomos criados para ela e Deus ainda prepara para que andássemos nela. Aí diz assim essas boas obras não são a causa da nossa salvação. Tá correto. Escreveu algo certo. Mas são efeito dela. Não. Em certo sentido, podemos dizer isso. As obras, a causa da nossa salvação é a graça mediante a fé. Quem dá? O dom de Deus. É dom de Deus. É dado por Deus mediante a graça. É um presente dado por Deus. A palavra dom, a palavra dom no grego traz a ideia de presente. Um presente dado. Quem dá presente não pega o presente de volta. É um presente. Aí ele diz assim, de nossa salvação, mas são o efeito dela. Em certo sentido, poderia concordar com ele. Porque realmente, a partir do momento que você é uma nova criatura, você necessariamente vai praticar boas obras. Por que você vai praticar boas obras? Porque você foi criado em Cristo Jesus para as boas obras. E por quê? As quais Deus preparou para que andássemos nela. Você pratica porque você foi criado para isso. E Deus já prepara as boas obras para você andar nela. Por isso não praticamos as boas obras para a salvação, mas praticamos porque somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Está correto. Nisso ele está correto. Sabe o que eu vejo o problema? A pessoa que escreveu, eu falei em outras lives, ele tem até boa intenção. Ele tem uma boa intenção de escrever. Ele tentou argumentar e tal. Só que ele não sabe articular os textos. Ele não sabe exegeticamente articular os textos. E ele joga texto solto do nada, assim. Igual eu falei na outra live. Ele pega um texto do nada. Aquele texto aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Só pra você ver que eu não tô falando besteira. Esse texto aqui, ó.
Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhos pedirem. Esse texto está fora do contexto. Está fora do contexto.